Imagine acordar todos os dias, trabalhar duro, cumprir todas as responsabilidades e, mesmo assim, sentir que está sempre correndo atrás de algo que nunca chega. Não é uma sensação óbvia no começo. Ela aparece de forma silenciosa, quase imperceptível. No início, tudo parece fazer sentido. Você tem objetivos, tem metas, tem direção. Existe uma sensação de progresso. Você acredita que está construindo algo, mas com o tempo, algo começa a mudar. Você alcança aquilo que queria, mas a satisfação dura pouco. Logo surge uma nova meta, depois outra, e mais outra. E sem perceber, sua vida começa a se transformar em uma sequência infinita de quase, quase lá, quase chegando, quase suficiente. E isso é cansativo de uma forma difícil de explicar. Porque não é falta de movimento, você está andando. Mas existe uma sensação constante de que o destino nunca chega. E talvez o mais perigoso disso tudo seja que, olhando de fora, tudo parece normal. Você está fazendo o que a maioria das pessoas faz. Está seguindo o caminho esperado. Está sendo responsável, produtivo, comprometido. Mas, por dentro, existe um desconforto silencioso. Uma dúvida que aparece em momentos específicos. Às vezes no final do dia. Às vezes em um domingo à noite. Às vezes em um momento de silêncio. Uma pergunta que você não consegue ignorar completamente. Será que é só isso? E o mais curioso é que essa pergunta não surge por falta de ambição. Ela surge porque, em algum nível, você começa a perceber que o esforço não está se convertendo no tipo de vida que você imaginava. E é exatamente aqui que começa a reflexão mais importante. Porque talvez o problema não seja o quanto você está se esforçando. Talvez o problema seja o jogo que você está jogando, sem perceber. E existe um erro silencioso por trás disso tudo. Um erro que mantém milhões de pessoas ocupadas por décadas, sem que elas realmente avancem na direção que importa. E o mais perigoso é que esse erro não parece um erro. Ele parece o caminho certo. Desde muito cedo, quase todos nós somos inseridos em um sistema que já vem com um roteiro pronto. Um roteiro que parece lógico, coerente, seguro. Primeiro, você estuda. Depois, busca um bom emprego. Aprende a ser responsável, a cumprir horários, a entregar resultados. E, com o tempo, espera que isso se transforme em estabilidade. E, de certa forma, esse sistema funciona. Ele cria ordem. Ele cria previsibilidade. Ele mantém tudo funcionando. Mas existe um detalhe importante que quase nunca é questionado. Esse roteiro foi criado para sustentar o sistema, não necessariamente para maximizar a liberdade individual. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Estabilidade significa que você consegue manter sua vida sob controle. Liberdade significa que você pode escolher como viver. E muitas vezes, essas duas coisas entram em conflito. Porque para manter a estabilidade, você precisa abrir mão de parte da sua liberdade. Seu tempo deixa de ser completamente seu. Suas decisões passam a ser condicionadas. Seu caminho começa a ser definido por estruturas externas. E aos poucos, isso se torna normal. Tão normal que você para de questionar. Você aceita. Você se adapta. Você segue. E isso não acontece porque as pessoas são fracas. Acontece porque o sistema foi desenhado para parecer natural, para parecer inevitável, para parecer o único caminho possível. Mas quando você começa a observar pessoas que realmente construíram riqueza e liberdade, percebe algo diferente. Elas não seguiram o roteiro de forma automática. Elas questionaram. Elas observaram. Elas ajustaram. E, principalmente, elas entenderam que segurança e liberdade são jogos diferentes. E que, muitas vezes, você precisa escolher qual deles quer priorizar. Em algum momento da vida, quase sem perceber, a maioria das pessoas aprende a trocar tempo por dinheiro. Isso parece natural. Você trabalha, você recebe. Existe uma lógica clara nisso. E no começo, esse modelo funciona bem.
Você ganha seu primeiro salário, sente independência, sente progresso, sente que está avançando. Mas, com o tempo, algo começa a ficar evidente. Não importa o quanto você aumente seu esforço, sempre existe um limite, porque esse modelo tem uma característica fundamental. Ele depende completamente do seu tempo. Se você trabalha mais, ganha mais. Se trabalha menos, ganha menos. Se para, o dinheiro para. E isso cria uma armadilha invisível, porque ao mesmo tempo que você está avançando, você também está se prendendo. Seu crescimento fica condicionado à sua presença constante. Sua liberdade começa a depender de quanto você pode trabalhar. E isso cria um tipo de pressão que muitas pessoas nem conseguem identificar claramente. Elas sentem que precisam continuar, precisam produzir, precisam manter o ritmo, porque qualquer pausa tem um custo, e é exatamente aqui que surge a grande virada. Algumas pessoas começam a perceber que existe um segundo tipo de jogo. Um jogo onde o resultado não depende apenas do esforço direto, mas sim da construção de algo que continua gerando valor ao longo do tempo. Um investimento, um ativo, um negócio, algo que não exige presença constante para continuar existindo. E quando você entende isso, sua forma de pensar muda, porque você deixa de focar apenas no quanto pode ganhar hoje e começa a pensar no que pode construir para o futuro. E essa mudança, apesar de parecer pequena, é uma das mais importantes que alguém pode fazer, porque ela muda completamente a trajetória de longo prazo. Existe um momento na vida de algumas pessoas em que algo muda. Não é algo visível, não é um evento marcante, não é um grande acontecimento. É algo muito mais sutil do que isso. É uma mudança de percepção, uma mudança na forma de enxergar o mundo. Durante muito tempo, a pergunta que guia as decisões é simples: como eu posso ganhar mais dinheiro? E essa pergunta parece correta. Ela parece prática, direta. Mas, em algum momento, algumas pessoas começam a fazer uma pergunta diferente. Elas começam a perguntar: como o dinheiro realmente funciona? E essa mudança, apesar de pequena, altera completamente o caminho. Porque quando você muda a pergunta, você muda o tipo de resposta que procura. Você deixa de buscar apenas mais esforço e começa a buscar entendimento. E quando esse entendimento começa a se formar, algo interessante acontece. Você percebe que riqueza não está diretamente ligada ao quanto você trabalha, mas sim ao tipo de jogo que você decide jogar. Observando pessoas como Charlie Munger, essa diferença fica ainda mais clara. Ele nunca foi conhecido por tomar decisões rápidas. Pelo contrário, ele era conhecido por esperar, pensar, refletir e só então agir. Existe uma frase dele que parece simples, mas carrega uma profundidade enorme. O grande dinheiro não está na compra ou na venda, está na espera. E essa ideia vai contra quase tudo que o mundo moderno incentiva. Hoje, tudo gira em torno de velocidade. Quanto mais rápido, melhor. Quanto mais imediato, mais valorizado. Mas a construção de riqueza segue uma lógica completamente diferente. Ela recompensa quem sabe esperar, quem entende o tempo, quem consegue resistir à necessidade constante de agir. E talvez essa seja uma das habilidades mais raras hoje. Saber não fazer nada. Quando não há nada a ser feito. O longo prazo é uma ideia simples de entender, mas extremamente difícil de viver, porque ele não oferece recompensas imediatas. Ele exige paciência antes de qualquer resultado. E isso entra em conflito direto com a forma como fomos condicionados. Vivemos em um mundo onde tudo precisa acontecer rápido, resultados rápidos, reconhecimento rápido, progresso visível. Mas o longo prazo funciona de outra forma. No começo, ele parece não funcionar. Você faz o esforço e nada acontece. Você toma boas decisões e nada muda.
Você segue o caminho certo e os resultados não aparecem. E esse é o ponto onde a maioria das pessoas desiste, não porque estão erradas, mas porque não conseguem ver o progresso. Mas para quem continua, algo começa a mudar, de forma lenta, quase imperceptível. Pequenos resultados começam a surgir. Depois, esses resultados começam a crescer. E então, em determinado momento, o crescimento acelera. E aquilo que parecia não funcionar começa a mostrar sua verdadeira força. Esse é o efeito composto. E ele não se limita ao dinheiro. Ele aparece no conhecimento, na forma de pensar, na disciplina, nos hábitos diários. Pequenas ações, repetidas por tempo suficiente, criam resultados que parecem desproporcionais. Mas existe um detalhe importante. O efeito composto só funciona para quem permanece. E permanecer é exatamente o que a maioria não consegue fazer. Mesmo quando as pessoas entendem a importância do longo prazo, ainda existe algo que destrói esse processo. Algo que não aparece em planilhas. Algo que não pode ser calculado. Algo que não depende de inteligência. As emoções. Medo, ansiedade, impaciência. Essas três forças têm um impacto maior nas decisões financeiras do que qualquer conhecimento técnico, porque elas agem nos momentos mais críticos, quando o mercado cai, quando algo dá errado, quando os resultados demoram, quando a dúvida aparece. É nesses momentos que as pessoas abandonam estratégias corretas, não porque elas deixaram de funcionar, mas porque ficou emocionalmente difícil continuar. E isso cria um padrão perigoso. A pessoa começa algo, não vê resultado rápido, sente desconforto, desiste. E começa outra coisa, e depois outra, e passa anos se movimentando, sem nunca avançar de verdade. Enquanto isso, quem consegue controlar essas emoções, mesmo sem ser mais inteligente, acaba tendo resultados melhores, porque consegue permanecer no processo. E no longo prazo, permanecer é o que faz toda a diferença. Existe uma forma diferente de enxergar o sucesso. Uma forma menos glamurosa, mas muito mais eficaz. Em vez de tentar acertar sempre, algumas pessoas focam em simplesmente evitar erros. Charlie Munger expressava isso de forma quase provocativa. Tudo o que eu quero saber é onde vou morrer, para nunca ir até lá. Essa frase pode parecer exagerada, mas ela carrega uma lógica extremamente poderosa, porque a maioria das grandes perdas não acontece por falta de conhecimento. Acontece por decisões impulsivas, por excesso de confiança, por ignorar riscos óbvios. E evitar esses erros já coloca você à frente da maioria. Evitar dívidas desnecessárias, evitar investimentos que você não entende, evitar decisões baseadas em emoção, evitar promessas de ganho rápido. Essas coisas parecem simples, mas são exatamente o que mais derruba pessoas ao longo do tempo. E no longo prazo, não perder já é uma grande vantagem. No final das contas, existem dois jogos sendo jogados ao mesmo tempo. O jogo de curto prazo e o jogo de longo prazo. O jogo de curto prazo é barulhento, cheio de urgência, cheio de pressão. Tudo precisa acontecer rápido. Resultados precisam aparecer agora. Decisões são tomadas com base no momento. Já o jogo de longo prazo é silencioso, quase invisível. Ele não chama a atenção, não gera validação imediata, mas ele constrói algo real, algo duradouro. E o mais interessante é que a maioria das pessoas nem percebe que esses dois jogos existem. Elas apenas seguem o fluxo, reagem ao ambiente, tomam decisões baseadas no que está acontecendo agora. Mas aquelas que percebem essa diferença começam a jogar de forma diferente. E isso muda completamente o resultado. Existe uma ideia que resume tudo isso de forma simples. A maioria das pessoas superestima o que pode fazer em um ano e subestima completamente o que pode construir em 10. Essa frase
Parece óbvia, mas quase ninguém vive de acordo com ela. Porque pensar em 10 anos exige paciência, exige visão, exige abrir mão de recompensas imediatas. Mas é exatamente isso que cria resultados extraordinários. No final das contas, riqueza não é apenas sobre dinheiro, é sobre liberdade. Liberdade para escolher, liberdade para decidir, liberdade para viver de acordo com o que realmente importa. E essa liberdade não aparece de repente. Ela é construída, lentamente, silenciosamente, ao longo do tempo, através de pequenas decisões que, isoladas, parecem insignificantes, mas que, juntas, mudam tudo. E talvez a pergunta mais importante não seja quanto você pode ganhar amanhã, mas sim, o que você está construindo hoje, que ainda vai existir daqui a 10 anos? Porque, no final, são exatamente essas pequenas decisões que vão definir a vida que você terá no futuro.